O bilionário do Banco BTG é acusado de delatar Moraes no caso Master, evidenciando como uma nova batalha midiática da guerra eleitoral já começou, e percebemos porque o SBT conseguiu reunir de Lula ao Banco BTG. O SBT não tem partido. Sem Bolsonaro, a Globo volta ao jogo e mira no atual centro de poder. Alexandre de Moraes e o sistema financeiro. Xandão ganhou do bolsonarismo, ganhou do presidente dos Estados Unidos, mas segurará a potência da família Marinho? Pois sabemos que o jornalismo da Globo derruba até presidentes. E ministro do STF, o fim de ano começa a ser marcado por denúncias da jornalista colunista Malu Gaspar, que acusa Alexandre de Moraes de interceder pelo Banco Master junto ao Banco Central, o que o ministro nega, enquanto os autos do caso se blindam no STF. A coisa fica estranha porque Malu Gaspar é acusada de clickbait. Malu, você fez a mesma coisa numa reportagem que você não fez pergunta nenhuma pra mim no O Globo e falou que eu quero criar um partido com o Bolsonaro. Isso nunca passou na minha cabeça. E aí você clickbait na internet. Joga uma headline, destrói a pessoa e depois vê o que vai dar. A pessoa vai me ensinar a fazer jornalismo. Mas a esquerda ainda guarda rancor de sua atuação na Lava Jato, onde teve papel midiático na queda da antiga Odebrecht. Em contra-ataque, através do jornalista Renato Rovai, a revista Fórum informa sem provas que a fonte de Malu Gaspar foi ninguém menos que o magnata do banco BTG, o mesmo banco que salvou o Pan-Americano de Silvio Santos e hoje é o maior da América Latina, com André Esteves sendo o quarto bilionário do país, que cresceu sua fortuna em 56% de 2024 para cá. E se for verdade, Xandão não tem peixe grande, tem tubarão em sua cola, mas já enfrentou até o maior deles, né? Já a revista Oeste diz que o empresário andou se encontrando com Flávio Bolsonaro, que já busca apoio na corrida presidencial. Segundo Renato Rovai, por disputa de mercado, André Esteves teria incentivado a intervenção do Banco Central no Master, o que teria levado Daniel Vorcaro a fechar com a esposa de Moraes. Se a contratação de Viviane Barsi foi blindagem ou armadilha, ainda não sabemos. Mas que o contrato milionário é fora dos padrões, isso Alexandre de Moraes deveria saber. Assim como já sabia que viria pancadão da mídia corporativa apoiando a inauguração do SBT News, que se mostra como tábua de salvação ao ser patrocinado por empresas como a JBS e BID, atualmente mais alinhadas com o presidente Lula. Mas o novo canal também é patrocinado pelo BTG, o que de fato estrutura o SBT a se tornar neutro e ser ringue da disputa, pois Silvio Santos foi ajudado tanto por Lula quanto pelo BTG, que foi quem comprou o Pan-Americano na época em que quebrou. Mas o Lula não é Alexandre de Moraes. Amigos, o Brasil começa uma dinâmica semelhante ao que acontece nos Estados Unidos, que é o disse-me-disse nos próprios veículos tradicionais. Mas o fato é que, por mais que provas não sejam apresentadas, a própria movimentação dos envolvidos entregam coisa errada. E o que cabe agora é discernimento para não cairmos em narrativa perigosa, que às vezes tem até interesses internacionais envolvidos. Mais do que nunca, o conteúdo alternativo sem paixão eleitoral é importante. André Esteves, bilionário do Banco BTG, esteve com a equipe econômica de Donald Trump no dia da liquidação do Banco Master, intercedendo em favor de Moraes, pelo menos é o que a Folha de São Paulo quer que acreditemos. Mas por quê? Segundo a colunista Mônica Bergamo, nem Joesley Batista e nem Lula. Mas teria sido André Esteves quem teria pedido a retirada da lei Magnitsky aplicada em Alexandre de Moraes, pois seria muito prejudicial para o sistema financeiro ter que encerrar as contas de um ministro do Supremo, deixando os bancos brasileiros na corda bamba de ter que seguir a ordem americana ou respeitar a soberania do Brasil. O fim das sanções foi 3 semanas depois, no dia do evento do SBT, que coincidentemente reuniu tanto Moraes quanto André Esteves. Afinal, o BTG é um patrocinador. O primeiro ponto curioso é que a reunião entre Esteves e Scott Bessent, secretário de Tesouro de Trump, teria ocorrido dia 18 de novembro, um dia depois da prisão de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e no mesmo dia do anúncio da liquidação do banco. O segundo ponto curioso é que agora a revista Fórum, sem apresentar provas, diz que foi o próprio Esteves quem teria dito a Malu Gaspar que Alexandre de Moraes teria intercedido em favor do Banco Master. Segundo Renato Rovai, Esteves seria um grande interessado na liquidação do Master que concorria deslealmente no mercado de investimentos. Amigos, disse-me disse. Mas se for verdade, a princípio parece contradição. André Esteves rogar por Alexandre de Moraes ao mesmo tempo em que entrega sua cabeça à mídia. Mas, por outro lado, a preocupação do banqueiro nunca foi Moraes, mas o sistema financeiro sob a lei Magnitsky. Ademais, se Moraes realmente tiver relações com Daniel Vorcaro, Esteves com certeza não seria um amigo do ministro. Vale lembrar que André Esteves já foi preso em 2015 acusado de tentar obstruir investigações da Lava Jato contra a Petrobras, mas não chegou a ser condenado por ausência de provas e o processo foi arquivado,
com inclusive voto favorável de Alexandre de Moraes. Complicadíssimo, amigos. E a única conclusão que podemos tirar é que são muitos interesses envolvidos, inclusive internacionais, e precisamos de cautela para não cairmos em armadilhas que prejudiquem o desenvolvimento econômico e a segurança jurídica do país. É o caso Banco Master, quem pode derrubar Alexandre de Moraes? O Globo se posiciona no jogo afirmando que o ministro intercedeu pelo banco, que, para piorar, tinha contrato milionário com a esposa de Alexandre. Mas fica difícil não suspeitar de algo errado quando percebemos como o caso foi parar no STF por causa de um deputado do PL. Que o Banco Master deu golpe bilionário no setor financeiro e quase foi vendido para o banco BRB, que seguraria a bomba Master com dinheiro público, já sabemos. Que a advogada Viviane Barci Moraes tinha contrato assinado de 3,6 milhões por mês durante 36 meses com o banco. Também, mas que Moraes andou incentivando a venda do Master ao BRB. Aí complica, primeiro porque veio da Globo, gente de peso, segundo porque traz de volta a forma grotesca de como o processo foi parar nas mãos de Dias Toffoli. Amigos, o Compliance Zero tramitava na primeira instância da Justiça Federal de Brasília, sendo a prisão de Daniel Vorcaro decretada por um juiz de primeira instância. Acontece que, dentre os milhares de papéis apreendidos, acharam uma proposta de um negócio imobiliário em Trancoso, na Bahia, com o nome do deputado João Carlos Bacelar, e por ter citação a um deputado, o STF determinou que o caso subisse para o Supremo. Fica feio, porque buscaram agulha em palheiro para subir o processo. E só as partes que tocam o deputado deveriam subir, inclusive só se tivesse relação com o cargo, o que nem é o caso, já que tratava de negócio imobiliário particular. Fica lá ainda mais grotesco, pois Bacelar, empresário do setor de combustíveis, é figura carimbada em ações no STF, com resultados obscuros. Não parasse por aí, Dias Toffoli determinou o segredo de justiça integral nas investigações, restringindo a Polícia Federal a só fazer diligências com autorização do Supremo, o que não é nada comum, já que investigações no Supremo geralmente continuam com supervisão. E para não ser injusto, o Globo também diz que Moraes teria desestimulado a compra depois de saber pelo Banco Central que o Master não era honesto. E tanto Moraes quanto Galípolo, presidente do BC, afirmam que as reuniões existiram, mas trataram apenas da Lei Magnitsky, na época aplicadas ao ministro. Também existe as suspeitas de uma armação de grandes agentes para Moraes, usando sua esposa e a oportunidade Master. Mas quem não deve, teme. Amigos, o caso é de extrema relevância ao interesse nacional, pois acaba sujando a imagem do país que tanto se destaca por sua soberania. Qual sua opinião? A queda de Moraes seria necessária para limpar a imagem do STF e contribuir na união do país? Ou seria uma rachadura no punho de aço da soberania que, mais do que nunca, precisa estar forte frente às ameaças internacionais? Comente, sua opinião importa. Não é nada comum ver dono de banco ser preso. Mas não é só sobre a maior fraude bancária da história do país, mas por poder sobrar até para o governo do Distrito Federal, que tentou segurar a bomba que aliviaria o sistema financeiro, mas explodiria no cu mais fraco, o da população. A liquidação do Banco Master é a bola da vez, mas não é exagero tamanha repercussão. Afinal, banqueiros fazem acordo, pagam multa ou fogem do país, mas ser preso realmente significa que desagradou muito alguém, podendo quantificar esse desagrado em 41 bilhões, que é o que o FGC vai ressarcir aos clientes do Banco Master. Dinheiro que daria para comprar a Magazine Luiza, Gol, Azul, lojas americanas e ainda sobrar a maioria do dinheiro. O FGC é um fundo dos próprios bancos privados que, em suma, arcarão com os custos para manter a roda girando. O dono do Banco Master foi preso por, grosseiramente, emprestar dinheiro e prometer devolver com juros, sem ter lastro ou carteira real que sustentasse os retornos. Não qualquer valor nem qualquer cliente, mas até governos estaduais que tinham dinheiro público no banco, como o governo do Amazonas, Amapá e Rio de Janeiro, que com dinheiro de pensionistas aplicados, já informaram que isso não interferirá nos pagamentos previdenciários, esquecendo que não é só sobre garantir o direito, mas fazer o dinheiro público voltar, já que o FGC não cobre fundos de pensão, que também não é prioridade de pagamento na liquidação, correndo o risco real de não voltar aos cofres públicos. Mas a maior treta nem é essa, amigos, mas com o BRB, o Banco de Brasília, cujo presidente, com instinto de sobrevivência em dia, já se encontrava fora do país no momento em que a bomba estourou. Isso porque o BRB, que, diga-se de passagem, é estatal, tendo o governo do DF como maior acionista, não só andou comprando carteiras furadas bilionárias, como tentou comprar o próprio Master, o que na época o Banco Central não permitiu. E se desse certo, beleza, sem escândalos, sem prisões e sem sistema financeiro desembolsando 41 bilhões. Mas em compensação, o BRB seguraria a granada com o pino danificado, e quando ela explodisse, sob sua gerência, não só arcaria com prejuízos, como também poderia explodir junto e respingar os danos diretamente no dono, o governo cujo bolso é público.
Amigos, sinceramente uma parte de mim diz que nada mais justo, afinal verba pública também deve socorrer o sistema, quando até fundos previdenciários estão em jogo. Mas por outro lado, quem fez sua merda que arque com elas. Até porque os próprios governadores foram alertados que o Master era uma furada, isso se não tiver mais coisa oculta. Lembrando que quando falo de assistência, é ao sistema, não aos fraudadores que devem arcar com seus crimes de qualquer forma. Fato é que a BRB escapou por hora da Polícia Federal, mas não da Comissão de Valores Mobiliários, que abriu processo contra o governo do Distrito Federal e a chefe de gabinete do Ibanez Rocha, que por sua vez afirmou que a compra parecia vantajosa e sofreu excesso de confiança. O que acha? A mídia tradicional vai puxar para um lado, mas aqui você vê o panorama. Por isso, compartilhe como ato de valorização do conteúdo ou este perfil vai sumir. Curta o vídeo e siga para mais. Gratidão.